Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de outros, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Amém? Deus abrigue o texto dele no nosso coração, nos faça entender a sua palavra. Salmo de número 127, ele é denominado como a dependência de Deus. E ele vai falar sobre que ele é o cântico dos degraus de Salomão. E também traduzido, ele é o cântico dos peregrinos. Eram os salmos em que as pessoas louvavam ao Senhor enquanto subiam para Jerusalém, para glorificar o nome do Senhor. E o salmista, ele começa com uma afirmação: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O salmista do Salmo 127, ele vai nos trazer algumas repetições de alguns salmos. Você vai ver que no verso primeiro, ele vai repetir o que está escrito no Salmo 122. Verso 3, que ele diz: Jerusalém está edificada como uma cidade que é bem estabelecida. Ele vai dizer também que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele também vai fazer uma referência ao Salmo de número 121, que ele diz que eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Se o Senhor não for a prioridade da nossa vida, será em vão tudo aquilo que a gente vai querer fazer. Se não for da vontade de Deus, nada do que a gente vai querer fazer vai dar certo. O salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão os trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Quando nós colocamos Deus como prioridade na nossa vida, nós não precisamos temer nada. Quando colocamos Deus acima de tudo, o Senhor se responsabiliza por tudo. Quando temos projetos, temos planos, temos que colocar Deus acima de tudo. Temos que entregar nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, é da tua vontade. Se for da vontade do Senhor, vai acontecer. Se for da vontade do Senhor, pode esperar que vai acontecer. Agora a gente tem que saber que tudo é no tempo dele. Não é no nosso tempo, não é da nossa forma, não é da nossa maneira. Tudo é da forma como o Senhor quer, tudo é no tempo dele, tudo é da maneira dele. Você vai ver o salmista falando que em vão é os que edificam e vão ocupar na cidade. Porque se não for o Senhor, nada dá certo. Se não for ao Senhor, nada acontece. Você vai ver o salmista tratando pessoalmente, até o verso de número 2, o salmista trata da pessoa. Já no verso 3, 4 e 5, você vai ver o salmista tratando da família. Olha só o que ele diz no verso de número 2: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a eles seus amados o sono. De que adianta eu querer buscar algo na minha vida
se não for da vontade do Senhor? De que adianta eu querer ficar correndo atrás de algo se não for da vontade de Deus? Você vai ver o salmista também, ele dando uma afirmação desse verso. O Salmo número 128, ele diz: pois comerás no trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. E ele começa o verso 1 do 128 dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurados que temem ao Senhor. A partir do momento que Deus ele é prioridade, a partir do momento que eu começo a andar conforme as vontades do Senhor, eu não me preocupo com o amanhã. Eu não me preocupo com o que vai faltar, porque é o Senhor que supre todas as necessidades da minha vida. A partir do momento que eu começo a andar conforme o Senhor determina, eu não me preocupo com o que vai acontecer amanhã. Eu não me preocupo com o que vai acontecer depois, porque é o Senhor que está comigo. Verso número 3, ele diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do vento do seu galardão. No verso 4 ele diz: como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Como flechas na mão de um homem valente. Em outras traduções vai falar na mão de soldados ou na mão de guerreiros. Mas resumindo, o que o salmista quer dizer é que são nas mãos de alguém que sabe manejar. São nas mãos de alguém que sabe usar. Quando nós estamos dentro da vontade do Senhor, quando nós começamos agora a não querer mais questionar e procurar, mas queremos agora aceitar o que o Senhor quer para nós. Quando nós estamos na mão do Senhor, nós deixamos Ele trabalhar nas nossas vidas. Então agora eu começo a caminhar corretamente. Começo agora nesse processo a chegar até os planos que o Senhor tem para mim. Então o Senhor começa a trabalhar, vai dando tudo certo. Porque estamos na mão de alguém que nos conhece, estamos nas mãos do Senhor, que sonda o nosso coração, o nosso interior. Ele nos conhece, sabe qual é o melhor para cada um de nós. E é interessante que ele compara com flechas. Esses dias eu estava conversando com um irmão falando sobre a flecha, não era uma coisa muito interessante. A flecha comparada às outras armas, a flecha ela é a única arma que não faz barulho. Você vai ver alguém que usa um revólver para atirar, você escuta o barulho dele, mas você não vê para onde ele vai e não vê quem ele atinge, a não ser que ele bata em alguém, obviamente. Já a flecha não. A flecha você vê alguém puxando, atirando e vê para onde ela vai e vê até onde ela vai chegar. A flecha, olha só que interessante, antes dela ser lançada, primeiro ela é puxada para trás. Antes da gente chegar no propósito, Deus primeiro ele tem que trabalhar com nossa vida. Ele primeiro tem que nos puxar para trás, nos preparar. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não entende. Muitas vezes a gente passa por alguma coisa na nossa vida e a gente acaba não entendendo. Mas é Deus nos preparando para poder chegar no propósito que Ele tem na nossa vida. Mas olha só que interessante. A flecha, como ela não faz barulho, você consegue ver. Sabe o que eu aprendo com isso? A gente tem que aprender a crescer em silêncio. A gente tem que aprender que o que Deus tem para nós, o que Deus compartilha com nós, eu não posso sair espalhando para todo mundo. Eu não posso sair contando para todo mundo.
Porque nem todo mundo que está ao meu redor quer o melhor para mim. Nem todo mundo que está ao meu lado quer me ajudar para que eu cresça, para que eu chegue no propósito. Por isso que a gente tem que aprender a crescer no silêncio. O inimigo, ele não sabe do propósito que Deus tem na nossa vida. Mas a gente sai contando para todo mundo e ele acaba sabendo. E agora ele começa a colocar coisas no nosso caminho para que a gente não alcance o propósito. É por isso que a gente tem que aprender a crescer em silêncio. O que Deus fala para nós é só para nós. O que Deus fala para mim, eu tenho que guardar para mim, porque eu quero sair contando para todo mundo. E quando eu começo a crescer no silêncio, eu consigo chegar aonde Deus quer que eu chegue. Assim como a flecha, todo mundo consegue ver você, todo mundo vê você caminhando, mas ninguém entende. Só você entende o que você está passando. Só você entende o que você está vivendo. As dores, as lutas, as dificuldades. Muitos podem nos chamar de loucos, mas é melhor estar com Deus do que estar com Deus. E enquanto estamos nas mãos do Senhor, o Senhor nos prepara para chegar no propósito melhor. Então, que a gente entenda que Deus disse para mim, eu tenho que guardar para mim. O que Deus tem para mim é melhor. O propósito que Deus tem para a minha vida é melhor do que as coisas do mundo. Que a gente saiba guardar só para nós aquilo que o Senhor falou. Que a gente não saia contando para todo mundo. A gente tem que saber crescer no secreto. João Batista, ele crescia e robustecia no deserto, até chegar no dia de ser apresentado a Israel. Nada vem ao público sem antes crescer no secreto. Aprenda a entrar no quarto, fechar a porta, dobrar os joelhos e agradecer ao Senhor pelo nosso dia. E agradecer ao Senhor pelas misericórdias que Ele tem na nossa vida. Porque se não fosse as misericórdias do Senhor na nossa vida, o que seria de cada um de nós? Temos que aprender que as coisas de Deus são melhores. Amém?